quiser. Beleza. Olá, meus amigos, estamos aqui para mais uma série da Envisionar Podcast, parceria com a Rádio Transmundial, e estamos chegando ao final do ano. Eu sei que a grande maioria dos pastores estão com aquela pergunta: o que eu faço ano que vem? Para onde eu levo minha igreja? Depois desses 4 anos de pandemia, pós-pandemia, acertos, erros, talvez esteja chegando aquela hora em que você diga assim: não posso errar mais, como um pastor me falou esses dias em Goiânia, não tenho mais chance de errar. O que eu faço? Então, a gente vai fazer essa série de final e virada de ano, onde eu quero trabalhar 6 passos para planejar a próxima fase da igreja. Eles se aplicam nessa virada de ano, mas eles se aplicam em qualquer momento, porque são passos meio que universais. E o fato de ter escolhido 6 não significa que não poderia ter sido 5, ou 7, ou 10. Eu só tentei colocar num número e num formato que não seja muito longo, que seja muito prático e que possa te ajudar efetivamente a ir para a próxima fase. A gente já fez uma outra série meses atrás sobre planejamento. Algumas coisas são comuns, mas eu vou colocar algumas coisas novas agora aqui, especialmente pensando na característica desse momento. E a característica desse momento é que nós todos, como pastores e líderes, estamos exaustos. Depois de 4 anos, a gente sabe onde acertou numa porção de coisas e onde errou, mas ao mesmo tempo a gente tem muitas dúvidas sobre como conduzir a igreja na próxima fase, e eu não vou aqui conduzir você num passo a passo de planejamento. Para isso, a gente tem um programa chamado Planeje na Envisionar, que ajuda você e a sua liderança a desenvolver um plano estratégico de longo prazo, mas ao mesmo tempo não quero ser simplista de dizer assim: está aqui uma receitinha de bolo para você fazer alguma coisa aí na próxima fase. Eu tentei preparar algo que seja profundo e ao mesmo tempo prático, mas que ajude você a dar um passo realmente estratégico para que depois você possa fazer um planejamento bem mais elaborado e bem mais assertivo para a sua igreja. Então, quais seriam esses passos para planejar a próxima fase da sua igreja? Bom, como eu disse, são 6 passos, então a gente vai ter 6 episódios de 15 minutos para que você possa, após cada episódio, conversar com a sua liderança, tomar decisões e processar isso e sair dessa série com algo bem prático e objetivo. Bom, o primeiro passo é exatamente esse: o que você quer fazer, ou o que você quer a longo prazo. O que você pensa em alcançar daqui a alguns anos na sua igreja? Eu creio que, em especial por causa da pandemia, eu brincava no escritório que a gente tinha que planejar a lápis e tal, em alguns momentos por uma semana. Não dava para nem planejar um mês, ou 6 meses, ou um ano. A gente foi vivendo de etapa em etapa, a gente foi superando determinadas etapas, e agora, finalmente, a gente está chegando num momento em que já é possível pensar mais a longo prazo. Na verdade, sempre foi possível, porque no reino, apesar das crises, das intempéries, da própria pandemia, os valores do reino são de longo prazo, os planos do reino são de longo prazo, eles superam as circunstâncias e as dificuldades de momento. Mas a pergunta que eu quero trabalhar com você nesse episódio de hoje é essa: o que você quer a longo prazo? Quando eu falo você, obviamente, eu estou falando você em conexão com o que Deus quer. Mas você precisa ter isso bem claro. E para poder pensar de uma maneira muito clara o que você quer para a próxima fase, a gente tem que pensar em algumas coisas que a gente não quer. Então eu vou começar com elas. Primeiro, calendário não é planejamento. Se você já leu, se você não leu ainda, eu sugiro você trabalhar o livro Planejamento Estratégico para Igrejas, que tem uma nova versão. Eu fiz uma primeira versão há 23 anos atrás, outra há 11 anos atrás, e essa aqui é a mais recente, que saiu há 3 anos, já no pós-pandemia. Essa é uma das coisas que eu começo no livro e em várias outras coisas que eu já falei. Calendário não é planejamento.
Então, a primeira coisa a não se fazer é pensar o calendário do ano que vem. Você vai ter um calendário de atividades, mas reduza ele ao mínimo possível para que você possa pensar no longo prazo. De outro lado, a gente vai ter que trabalhar uma polaridade. Essa polaridade, a polaridade é aquilo que a gente tem na pilha, um polo positivo e um negativo. E é exatamente a junção dessas duas coisas que gera energia. A gente vai ter que trabalhar essa polaridade. O que que eu faço o ano que vem, mas o que que eu sonho para 20 anos. Se você não trabalhar isso, você vai continuar sempre trabalhando o ano que vem. Sempre no desespero, sempre quando chega novembro, dezembro, meu Deus, o que que eu faço o ano que vem? Então, faça o mínimo o ano que vem. E gaste o ano que vem para pensar no longo prazo. Gaste os próximos meses, invista os próximos meses para começar a pensar no longo prazo e, mais do que isso, planejar o longo prazo. Se agora não fosse o final de 2024, mas a gente tivesse no final de 2044, pelo que você gostaria de agradecer, se a gente tivesse numa reunião de oração, pelo que você gostaria de agradecer daquilo que aconteceu nos últimos 20 anos? Aquilo pelo qual você gostaria de agradecer em 2044 é aquilo que você precisa começar a planejar e trabalhar agora. Porque senão você vai chegar lá, esses 20 anos passam muito rápido e você não vai ter atingido esses objetivos. Então, essa é uma segunda coisa para definir o que você quer fazer no longo prazo. Comece pela missão. Disseque a missão. Olhe para a missão de Jesus e pergunte: como eu vou cumprir essa missão? A missão é fazer discípulos, a missão é encher a igreja de discípulos e levar esses discípulos a causar impacto no mundo, a fazer outros discípulos, a fazer diferença na sociedade. Então, para você responder a pergunta, o que eu vou fazer ou o que eu quero no longo prazo, eu preciso olhar para a missão, dissecar a missão e trabalhá-la da melhor maneira possível. Lembre-se que você tem um chamado, ele é muito especial, eu também tenho esse chamado, ele aconteceu há mais de 45 anos atrás, mas ele é tão vívido quanto se fosse naquela época, hoje. Você tem um chamado especial, você tem uma missão dada por Jesus, você tem uma igreja para essa missão e provavelmente falte alinhar tudo isso numa visão de futuro. Como é que eu vou pegar o meu chamado, a missão de Jesus, a igreja que Jesus me deu para cumprir essa missão e direcionar para a execução dessa missão nos próximos 10 ou 20 anos? Perceba que é um alinhamento. Se você não fizer esse alinhamento nessa fase agora, você vai ter peças soltas. E cada fase da vida exige isso. Quando eu tinha 20 anos de idade e comecei o ministério, isso significava uma coisa: a visão é fazer determinada coisa. Quando eu tinha 30 ou 40 e era outra fase de vida, a visão significava outra coisa. Agora que eu já tenho 63 anos de idade, a visão é outra coisa. Mas tudo alinhado ao chamado, à missão que Jesus deu, à igreja ou organização que Jesus te deu para executar por meio dela essa visão, e é isso que faz com que a gente acerte o alvo. Bom, então perceba que esses são alguns elementos básicos para você definir o que você quer de futuro. Calendário não é planejamento, trabalhe a polaridade, o que eu vou fazer o ano que vem, mas o que eu estou pensando para 20 anos, como eu vou cumprir a missão e como eu alinho meu chamado, a missão de Jesus, a igreja que Jesus me deu para cumprir essa missão e a visão para os próximos anos. Feito isso, essa primeira reflexão, quando você pensa na próxima fase, e pode ser essa próxima fase 1 ano, 5 anos ou 10 anos, tá? Esse é o momento de refletir sobre isso. Tem mais algumas coisas que eu gostaria de colocar para você pensar. Não continue numa vida de tentativas. Eu diria que hoje tem muitos pastores vivendo essa vida de tentativas. E se esse é o seu caso, eu diria, de um lado, não há nenhum problema. Você tentou bastante coisas. Mas a questão é que agora, se você não entrar num retão e você não disser assim, é para isso que eu vou me dedicar, vão se passar mais 10 anos fazendo tentativas.
Nós sempre vamos ter que tentar coisas. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter que tentar. Mas as tentativas precisam estar alinhadas a uma direção, a um foco. Porque senão elas são só tentativas soltas. Thomas Edison fez mais de 2.000 tentativas até chegar em algumas descobertas. Mas ele sabia qual era a descoberta que ele queria chegar. Ele tinha clareza sobre o que ele queria fazer. E as tentativas eram todas naquela direção. Então, não continue uma vida de tentativas soltas, seja no seu ministério, na sua igreja, naquilo que você faz. De outro lado, não deixe a agenda te engolir. A agenda é simplesmente uma ferramenta para ajudar você a potencializar a sua vida e o seu ministério e o ministério da sua igreja. Não é algo que deva te engolir como engole muitos pastores. Eu tenho uma história que é muito triste. Eu dei consultoria para uma igreja alguns anos atrás, muito grande, mais de 7.000 membros, que o pastor morreu aos 52 anos de idade. A causa da morte lá no atestado de óbito era câncer. Mas depois que eu fui dar consultoria para essa igreja, anos depois que esse pastor tinha morrido e já tinha um novo pastor, e eu entrei lá nas entranhas mesmo dessa igreja, eu descobri que esse pastor, que a causa mortes desse pastor foi ministério, foi agenda. Numa igreja desse tamanho, ele tentava estar em tudo, participar de tudo, e na verdade ele se desgastou, não atingindo os objetivos que ele poderia atingir. Para você definir a próxima fase, faça o teste daquilo que a gente chama o teste do palito de fósforo. Acenda um palito de fósforo e antes que o fogo chegue no seu dedo, tente resumir em uma frase. Qual é a minha direção de futuro? Qual é a minha visão de futuro? Se você não consegue falar isso em alguns segundos, enquanto o palito de fósforo queima, não adianta querer dar 1.000 explicações, porque você está dando tiro para todo lado e, na verdade, talvez não está acertando nada. Tire tempo para definir o que você quer no longo prazo. Pode ser 1 mês, 6 meses, pode ser mais tempo, menos tempo. Você vai definir em algum tempo, em alguns meses, o que você quer para os próximos 20 anos. Então, gaste o tempo que for necessário para isso. Não simplesmente saia fazendo coisas ou repetindo a agenda do ano passado ou o calendário do ano passado, porque isso efetivamente não vai te ajudar a caminhar numa direção. Você vai simplesmente continuar tentando fazer coisas, ou você vai ficar correndo atrás de cursos e seminários que prometem uma porção de coisas que não vão acontecer. Hoje a gente tem, infelizmente, muita gente tentando vender cursos ou vender coisas que não vão te ajudar. Tem muita gente boa fazendo coisas boas, mas infelizmente tem muita gente tentando vender coisas que não vão acontecer, do tipo, se você fizer isso, sua igreja vai dobrar em 3 meses, se você fizer aquilo, seus ministérios vão explodir, se você fizer isso, seus voluntários... Não. A questão é, qual é a visão de Deus para você nesse tempo, nessa geração, no lugar onde Ele te colocou? O que Deus quer fazer no lugar onde Ele te colocou, nessa cidade, vila, bairro ou comunidade que Ele te colocou? Você precisa ter clareza disso. Não é a agenda de atividades que vai levar você a isso, mas é uma direção, é um alinhamento de visão que faz com que você tenha clareza daquilo que efetivamente você quer fazer, porque na verdade não é o que você quer fazer, é o que Deus quer fazer. De outro lado, faça com que tudo isso esteja alinhado. Para responder essa pergunta, bem simples de um lado, mas bem profunda de outro, o que você quer a longo prazo? Eu diria que a soma dessas coisas pode te ajudar bastante nisso. Então, recapitulando, para te ajudar a responder só essa pergunta junto com a sua liderança. O que vocês querem fazer a longo prazo? Lembre-se, calendário não é planejamento. Você vai precisar ter um calendário para o ano que vem, mas vai precisar refletir bastante sobre os próximos 20 anos. Os próximos 20 anos você tem que pensar como é que eu cumpro a missão, como é que eu alinho o meu chamado, a missão, a igreja que Deus me deu, numa única visão de futuro.
Como é que eu crio essa comunidade da visão com a minha liderança? Não precisa ser aqueles 50, é aquela meia dúzia que está mais próxima de você e que precisa estar bem alinhada com você. Não continue fazendo tentativas. Vamos tentar o culto disso, o programa daquilo, o congresso daquilo. Pense na missão. O que a gente precisa fazer para cumprir a missão de Jesus? Não deixe a agenda te engolir. Faça o teste do palito de fósforo. Você conseguiria, enquanto o palito queima, dizer numa frase para que Deus te chamou, em que você vai investir seu tempo, sua energia, seu potencial, o potencial da sua liderança nos próximos 20 anos? Você consegue fazer isso enquanto o palito de fósforo está queimando? De outro lado, tire tempo para definir o que você quer no longo prazo. Não para o ano que vem, não para 2025 ou 2026, mas para 2044. Pense nos próximos 20 anos. Que igreja você quer deixar? Que legado você quer deixar? E eu tenho certeza que a resposta a essa pergunta vai te ajudar nos próximos passos que eu vou comentar. Se você precisar de ajuda, leia e estude com a sua liderança esse livro, Planejamento Estratégico para Igrejas. Faça contato com a nossa equipe, que a gente tem outras ferramentas para te ajudar. E eu espero ouvir falar da sua história e da história da sua igreja. Um grande abraço e até o próximo episódio.